Meu filho me ligou às 3 da manhã chorando que a esposa ia matá-lo se eu não pagasse R$ 400 mil até o amanhecer. No fundo da ligação, eu ouvi ela rindo. Foi quando eu soube que tinha um golpista burro na linha. E decidi virar a mesa. Me chamo Galdino, tenho 71 anos de vida e 30 de polícia nas costas. Sou delegado aposentado aqui em Penápolis, interior de São Paulo, cidade tranquila de umas 60 mil almas, onde todo mundo conhece todo mundo e onde passei boa parte da minha carreira, combatendo o crime de todo tipo. Nasci e me criei na roça, filho de lavrador. Aprendi desde cedo que a vida não dá nada de graça para ninguém. Meu pai sempre dizia que homem honesto trabalha dobrado, porque não rouba o alheio. E foi assim que me criei, com essa índole de respeito e justiça que me levou para o caminho da polícia. Entrei jovem na corporação, lá pelos meus 22 anos, depois de fazer o concurso e passar em terceiro lugar. Comecei como investigador, batendo perna nas ruas, conhecendo cada esquina, cada viela, cada boteco, onde os bandidos se escondiam. Suei a camisa por anos até chegar a delegado, posto que ocupei com muito orgulho por quase 20 anos antes de me aposentar. Vi de tudo nessa vida, meu amigo. Assalto, latrocínio, tráfico, homicídio, sequestro, golpe de todo tipo que você possa imaginar. Aprendi a ler gente como quem lê jornal, a sentir o cheiro da mentira de longe, a perceber quando alguém está armando uma cilada. Essa experiência toda não se perde quando a gente pendura a farda, não, senhor. Fica ali, gravada na alma, pronta para ser usada quando precisa. Casei com minha falecida esposa Conceição quando tinha 26 anos. Ela era professora primária, mulher de fibra, dessas que não leva desaforo para casa, mas que tem o coração do tamanho do mundo. Tivemos nosso filho Nelson, que hoje tem 44 anos, e trabalha como contador numa empresa grande aqui da região. O menino sempre foi estudioso, responsável, nunca me deu trabalho. Casou com a Jandira há uns 15 anos, moça direita, dona de casa dedicada, e me deram 2 netos lindos que são a alegria da minha velhice. Perdi minha Conceição faz 5 anos, vítima de um AVC fulminante que não deu tempo nem de socorrer direito. Ficou para mim a casa que construímos juntos, uma aposentadoria razoável e a companhia do meu cachorro Trovão, um vira-lata esperto que late para qualquer movimento estranho. Moro sozinho, mas meu filho vem me ver toda semana, traz os netos, a gente almoça junto, conversa, mata a saudade. É uma vida tranquila de aposentado, longe da correria da delegacia, mas confesso que às vezes sinto falta da adrenalina, daquela sensação de estar no meio da ação, resolvendo casos, prendendo bandido. Se você está gostando dessa história, clica no like e se inscreve no canal. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Todo dia tem história nova aqui no Voz do Vovô, e cada uma é diferente da outra, sempre com essa pegada de vida real, daquelas coisas que acontecem, mas a gente não acredita até ver. Fica comigo que essa história aqui vai te deixar de queixo caído. Pois bem, naquela madrugada de terça-feira eu estava dormindo tranquilo quando o celular tocou feito doido em cima da mesinha de cabeceira. 3 horas da manhã no relógio. Trovão latiu assustado. Eu acordei com o coração aos pulos, porque ligação a essa hora nunca é boa notícia. Bloco 2. Construção do contexto. Nasci em 1953, numa fazendinha mixuruca lá para os lados de Araçatuba, também aqui no interior paulista. Meu pai, seu Tertuliano, era meeiro, plantava algodão e milho em terra dos outros, dividia a colheita e mal sobrava para sustentar a família. Éramos 6 irmãos, eu o mais velho dos homens, criados na base do feijão com farinha e do trabalho duro desde cedo. Com 8 anos, eu já ajudava na roça, capinando, carregando saco, acordando antes do sol raiar. Minha mãe, Dona Sebastiana, lavava roupa para os fazendeiros para ganhar uns trocados a mais. E mesmo assim a vida era apertada, daquelas que a gente usa a mesma calça remendada a semana inteira e sapato só para ir na missa de domingo. Mas meus pais, analfabetos que eram, tinham uma coisa que dinheiro nenhum compra: honestidade de dar inveja. Meu pai sempre dizia que homem que rouba ou mente
não vale o chão que pisa, e que era melhor passar fome com dignidade do que encher a barriga com desonra. Isso ficou gravado em mim feito ferro quente em couro de boi. Cresci vendo gente desonesta se dar bem, vendo político corrupto, fazendeiro safado que enganava os trabalhadores, e aquilo me dava uma raiva no peito que eu jurava que um dia ia fazer alguma coisa para mudar isso. Com 17 anos, vim embora para Penápolis tentar a sorte. Trabalhei em tudo que é canto, ajudante de pedreiro, carregador de caminhão, até que consegui um emprego de office boy numa repartição pública. Foi lá que eu conheci um delegado, seu Valdomiro, homem sério, respeitado, que andava de terno e gravata e que todo mundo cumprimentava com respeito na rua. Conversei com ele, contei minha história, e ele me incentivou a estudar, fazer o supletivo, prestar concurso para a polícia. Disse que eu tinha cara de quem não leva desaforo e que a corporação precisava de homem assim. Levei 3 anos estudando à noite depois do trabalho, livro debaixo do braço, tomando café forte para não dormir em cima da gramática e das contas de matemática. Em 1975, prestei o concurso para investigador e passei em 3º lugar entre 280 candidatos. Meu pai, que nunca tinha saído da roça, pegou um ônibus e veio na minha formatura, de roupa emprestada, com lágrima escorrendo na cara calejada de sol. Disse que era o dia mais feliz da vida dele, ver o filho dele de farda servindo a lei. Comecei no batalhão aqui de Penápolis mesmo, fazendo patrulha, investigando pequenos furtos, aprendendo o ofício na prática. Era trabalho puxado, plantão de 12 horas. Saia de madrugada, voltava no outro dia de manhã ganhando uma miséria que mal dava para o aluguel de um quartinho nos fundos da casa da dona Zulmira. Mas eu gostava, sentia que estava fazendo diferença, que estava ajudando a pôr ordem na bagunça, prendendo o vagabundo que roubava galinha, que assaltava armazém, que batia em mulher. Foi numa dessas patrulhas que conheci minha Conceição. Ela dava aula na escola estadual do centro. Professorinha nova, bonita, de sorriso largo e olhos espertos. Fui na escola investigar um furto de merenda, e ela me ofereceu um café. Puxou conversa, e eu fiquei feito um bobo, gaguejando, suando frio, parecendo mais um menino do que um policial. Voltei lá 3 vezes na mesma semana, com desculpa de investigação, até que criei coragem e chamei ela para o cinema. 6 meses depois a gente estava noivo, e em 1979 subimos no altar da Igreja Matriz, com festa simples, mas cheia de amor. Conceição foi minha companheira de todas as horas. Aguentou meus plantões intermináveis, as madrugadas que eu chegava machucado de briga com bandido, às vezes que eu ficava dias sem ir em casa por causa de operação grande. Ela nunca reclamou, sempre me esperava com comida quente, com palavra de incentivo, com um abraço apertado que curava qualquer ferida da alma. Em 1981, nasceu nosso Nelson, menino gorducho, cheio de saúde, que mamava feito um bezerro e que dormia a noite inteira sem dar trabalho. Criei meu filho na linha com pulso firme, mas com muito amor. Queria que ele estudasse, que tivesse uma vida melhor que a minha, que não precisasse suar sangue para ganhar o pão. Conceição dava aula de reforço para ele em casa. Eu cobrava nota, cobrava comportamento, mas também brincava, levava no rio pescar, ensinava as coisas da vida. O menino cresceu direito, tirava nota boa, não se metia em confusão, respeitava os mais velhos. Fez faculdade de contabilidade, se formou com louvor, arrumou emprego numa firma boa e hoje ganha mais que eu ganhava depois de 30 anos de polícia. Enquanto isso, minha carreira ia subindo devagar, mas sempre para frente. Fui promovido a detetive, depois a escrivão, até que em 1998 me tornei delegado titular aqui de Penápolis. Foi a realização do sonho que eu tinha, desde que conheci seu Valdomiro lá atrás. Passei a comandar a delegacia, coordenar investigações, prender bandido graúdo, resolver casos que apareciam no jornal. Penápolis é cidade pequena, mas tem crime como qualquer lugar, e eu me especializei em desmontar quadrilha, em pegar estelionatário, em farejar mentira de longe. Durante esses anos todos vi de tudo que o ser humano é capaz de fazer. Vi pai que matava filho por causa de herança.
Vi mulher que envenenava marido para ficar com amante. Vi bandido que assaltava idoso e ria da cara da vítima. Mas também vi muita gente boa, muito policial honesto que botava a vida em risco para defender o cidadão, muito morador que ajudava nas investigações, mesmo com medo de represália. Aprendi que o mundo tem os dois lados, o bem e o mal, e que a gente tem que escolher de que lado fica. Um dos casos que mais me marcou foi de uma quadrilha de golpistas que atuava aqui na região nos anos 2000. Eles aplicavam o golpe do falso sequestro, ligavam para a família fingindo que tinham sequestrado alguém, pediam resgate e a pessoa desesperada transferia o dinheiro sem nem pensar. Consegui prender 5 deles depois de 3 meses de investigação, grampeando o telefone, seguindo o suspeito, montando a armadilha. Quando fechei o cerco e prendi o bando, tinha 23 vítimas, a maioria idosos que tinham perdido a economia da vida inteira. Foi muito gratificante devolver parte do dinheiro recuperado e ver a cara de alívio daquelas pessoas. Construí minha vida com suor e honestidade. Comprei um terreno aqui em Penápolis em 1985. Aos poucos, fui levantando a casa, tijolo por tijolo, pagando material com o salário apertado. Conceição escolhia as cores, os azulejos. Ficava animada vendo a casa crescer. Levou 4 anos para ficar pronta, mas quando mudamos para lá, em 1989, foi a glória. Casa nossa, 3 quartos, quintal grande, tudo pago, sem dever nada para banco. Ali criamos nosso filho. Ali vivemos nossos melhores anos. Ali fizemos nossa história. Meu filho Nelson me deu a alegria de se casar com uma moça boa. Conheceu a Jandira numa festa de casamento de um primo. Ela era amiga da noiva, bonita, simpática, de família humilde, mas trabalhadora. Namoraram 2 anos. Ele pediu a mão dela do jeito certo, com respeito, e casaram em 2009, numa cerimônia linda na igreja, com recepção num salão simples, mas alegre. Eu paguei parte do casamento, fiz questão. Era meu único filho, e eu queria que ele tivesse um começo de vida digno. Jandira sempre foi boa nora. Respeitosa, carinhosa, cuidava bem do meu filho, mantinha a casa limpa, cozinhava bem. Me deu 2 netos, o Pietro e a Isabela, meninos lindos que são minha razão de viver hoje. Todo domingo eles vinham almoçar em casa. Conceição cozinhava aquele frango com quiabo, que era de lamber os dedos. A gente conversava, ria, via os netos brincando no quintal. Eram tempos bons, tempos de paz, tempos que eu achava que iam durar para sempre. Em 2014, me aposentei com 39 anos de serviço. Foi uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque o corpo já não era mais o mesmo, as noites em claro cobravam seu preço, e eu estava cansado de ver tanta maldade, tanto crime, tanta desgraça. Tristeza porque a delegacia era minha segunda casa, meus colegas eram minha segunda família, e eu sabia que ia sentir falta daquela adrenalina, daquela sensação de estar fazendo justiça com as próprias mãos. Minha aposentadoria ficou boa, uns R$8.000, dava para viver tranquilo, viajar de vez em quando, ajudar o filho se precisasse. Conceição estava feliz, dizia que finalmente ia me ter em casa, que a gente ia aproveitar a velhice juntos, ia conhecer outros lugares, ia curtir os netos com calma. Fizemos alguns planos, fomos para a praia, visitamos uns parentes em Minas, aproveitamos 3 anos de sossego. Mas em 2021, a vida me deu um murro que quase me derrubou. Conceição começou a reclamar de dor de cabeça forte, de tontura, de dormência no braço esquerdo. Levei ela no médico, fizemos exames, e o doutor disse que era pressão alta, receitou uns remédios, disse que não era nada grave. Só que uma manhã de domingo, ela estava fritando ovo para o café quando cambaleou e caiu dura no chão da cozinha. Corri, segurei ela, chamei a ambulância, mas quando chegou no hospital, ela já tinha ido. AVC hemorrágico fulminante, o médico explicou. Não tinha o que fazer, ela já tinha morrido ali mesmo na cozinha, nos meus braços. Enterrei minha companheira de 38 anos, num dia de sol forte, que parecia zombar da minha dor. Meu filho chorou feito criança. Os netos não entendiam por que a vovó não ia mais voltar, e eu fiquei feito um barco sem leme,
perdido num mar de solidão que não sabia nem para onde ir. Passei meses no automático. Acordava, dava comida para o trovão, sentava na varanda, olhava o nada. Nelson e Jandira vinham todo dia, traziam comida, faziam companhia, mas nada enchia o buraco que a Conceição tinha deixado. Com o tempo, fui me acostumando com a ausência. Aprendi a cozinhar feijão sem deixar queimar. Aprendi a lavar roupa sem misturar as cores. Aprendi a viver sozinho sem ficar maluco de tristeza. Os netos me salvaram, confesso. Aquelas visitas de domingo, aquelas risadas, aqueles abraços apertados me davam força para continuar. E tinha o trovão, meu cachorro fiel, que nunca saía do meu lado, que dormia no meu quarto, que latia para qualquer barulho estranho, como se fosse me proteger do mundo. Aos poucos fui voltando a ser eu mesmo. Voltei a jogar dominó com os amigos na praça, voltei a pescar no rio de vez em quando, voltei a assistir futebol aos domingos, berrando pro time como nos velhos tempos. A vida tinha continuado como sempre continua, e eu tinha que acompanhar. Mas uma coisa não mudou. Meu faro de delegado, minha capacidade de sentir perigo, de farejar mentira, de identificar golpe de longe. Isso ficou comigo, afiado como faca nova, pronto para ser usado se precisasse. E precisou numa madrugada de terça-feira, quando o telefone tocou às 3 da manhã, e do outro lado da linha veio um choro desesperado que qualquer pai reconheceria como a voz do filho. Só que não era. Bloco 3. Desenvolvimento do conflito. O celular tocou feito sirene naquela madrugada. 3h12. Nunca vou esquecer porque olhei para o relógio digital na mesinha de cabeceira enquanto tateava no escuro procurando o aparelho. Trovão pulou da caminha dele e veio até minha cama latindo baixinho, desconfiado. Número desconhecido na tela. Meu coração apertou porque ligação a essa hora é sempre notícia ruim. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que tinha acontecido alguma coisa com meu filho ou com os netos. Atendi com a voz ainda meio presa de sono. Falei assim, eu disse, alô? Do outro lado veio um choro desesperado, uma voz masculina embargada, quase gritando. O homem disse, pai, pelo amor de Deus, me ajuda. Acordei na hora, acendi o abajur, sentei na cama. O coração disparou. A voz era parecida com a do Nelson, mas tinha alguma coisa estranha, um tom diferente, uma aflição exagerada demais. Mas quando a gente acorda assustado, o cérebro demora uns segundos para funcionar direito. Então eu falei, Nelson, que foi, filho? Tá acontecendo o quê? O homem continuou chorando e disse, pai, eu tô com um problema muito sério. Minha esposa descobriu uma dívida que eu fiz. Ela tá doida, pai. Ela tá com uma arma na minha cabeça agora. Eu disse, calma, filho, calma. Que história é essa? Que dívida? Ele gritou ainda mais alto. Ele falou, eu peguei dinheiro emprestado com agiotas, pai, 400 mil reais. Eu não sabia que os juros era tão alto. Agora, eles estão cobrando. E a Jandira descobriu. Ela tá dizendo que eu destruí a família. Ela tá com a arma do irmão dela, apontada para mim, pai. Foi aí que meu faro de delegado começou a funcionar. 400 mil reais. Meu filho era contador, ganhava bem, mas não lidava com agiota. Era homem sério, responsável, não se metia nesse tipo de enrascada. E a Jandira? Mulher pacata, religiosa, jamais pegaria numa arma, ainda mais para ameaçar o próprio marido. Aquilo não fazia o menor sentido. Mas o que realmente me entregou foi o que eu ouvi no fundo da ligação, uma risada. Baixinha, abafada, mas eu ouvi. Uma risada feminina, debochada, de alguém que estava se divertindo com a situação. E logo em seguida, uma voz masculina cochichando alguma coisa que eu não entendi, mas que confirmou. Tinha mais gente ali, mais gente comandando aquela cena toda. 30 anos de delegado não passa em vão. Eu conhecia esse golpe como a palma da minha mão. Falso sequestro, extorsão por telefone, imitação de voz, desespero fabricado. Já tinha aprendido dezenas de quadrilhas que faziam isso. O esquema era sempre o mesmo. Ligavam de madrugada quando a pessoa está vulnerável, imitavam a voz de um parente, criavam uma situação de urgência extrema, pediam dinheiro para ser transferido na hora,
sem tempo para pensar, sem tempo para verificar se era verdade. Naquele segundo, enquanto o falso Nelson continuava chorando no telefone, uma decisão atravessou minha mente feito relâmpago. Eu podia desligar na cara dele, podia xingar, podia rir e dizer que sabia que era golpe. Mas 30 anos caçando bandido me ensinaram uma coisa. Quando você tem a chance de virar o jogo, de transformar o caçador em caça, você não desperdiça. Você age. Decidi na hora que ia fingir que tinha caído no golpe. Ia fazer de conta que era um velhinho assustado, desesperado, disposto a fazer qualquer coisa para salvar o filho. Ia levar eles para o meu terreno, literalmente, e ia dar o troco que eles mereciam. A adrenalina subiu no sangue feito nos velhos tempos de operação policial. Eu estava de volta ao jogo. Então eu mudei completamente o tom da voz. Fingi pânico, fingi desespero. Quase chorei junto com ele. Eu disse: "Meu Deus do céu, Nelson, meu filho. Não deixa ela fazer isso. Eu vou pagar, meu filho. Eu vou pagar o que você deve." O golpista do outro lado animou na hora. Dava para sentir pelo tom de voz que ele tinha acabado de acreditar que eu tinha caído na conversa. Ele disse: "Pai, obrigado. Eu sabia que o senhor ia me ajudar. Mas tem que ser agora, pai. Ela está dizendo que se eu não pagar até amanhã de manhã, ela vai atirar, e depois vai na polícia dizer que foi legítima defesa." Eu disse: "Quanto é, filho?" "Quanto eu preciso pagar?" Ele falou. R$ 400.000, pai. Eu sei que é muito, mas se o senhor tiver pelo menos uma parte, qualquer coisa, eu prometo que vou pagar de volta. Eu respirei fundo e disse: "Eu tenho, filho. Eu tenho esse dinheiro. Eu vou transferir agora mesmo." Do outro lado da linha veio uma pausa. Provavelmente eles não esperavam que fosse tão fácil. Aí o falso Nelson disse, agora com um pouco mais de controle, um pouco menos de desespero: "Pai, eu vou mandar o Pix agora. O senhor transfere para o celular que eu vou mandar, tá bom?" E aí eu lancei a isca. Eu disse: "Filho, eu não sei fazer esse negócio de Pix. Eu sou velho, não entendo de celular desse jeito. Mas eu tenho o dinheiro aqui em casa guardado. Vem aqui buscar, vem rápido." Silêncio do outro lado. Consegui ouvir vozes cochichando. Estavam decidindo se topavam ou não. Era uma decisão arriscada para eles, porque implicava em aparecer pessoalmente, em se expor. Mas R$ 400.000 em espécie, na mão, era uma tentação grande demais. Depois de uns 20 segundos, o falso Nelson disse: "Tá bom, pai. Eu vou mandar uns amigos buscar. O senhor fica com o dinheiro pronto que daqui a 1 hora eles estão aí. Mas não liga para a polícia, pai. Se o senhor ligar para a polícia, a Jandira me mata. Promete que não vai ligar?" Eu disse: "Eu prometo, filho, eu não vou ligar. Só vem logo, pelo amor de Deus." Ele perguntou: "Qual é o endereço, pai?" Passei meu endereço certinho. Rua Marechal Deodoro, número 523, bairro Centro, Penápolis. Casa amarela com portão verde. Repeti 2 vezes para ter certeza que eles tinham anotado. O falso Nelson disse: "Daqui 40 minutos os caras estão aí, pai. Fica com o dinheiro pronto. E não liga para ninguém." Desliguei o telefone e fiquei sentado na cama por uns 5 segundos, processando tudo. Trovão veio encostar o focinho na minha mão, como se sentisse que alguma coisa grande estava acontecendo. Olhei para o relógio. 3h20 da manhã. Tinha 40 minutos para preparar a armadilha. A primeira coisa que fiz foi ligar para o meu filho de verdade. O celular dele tocou 6 vezes até ele atender, com aquela voz arrastada de quem estava dormindo profundamente. Ele disse: "Alô? Pai? Que foi? Tá tudo bem? Tá passando mal?" Eu disse: "Nelson, você tá aí na sua casa agora?" Ele respondeu meio confuso: "Tô, pai. Tô deitado aqui com a Jandira do lado." "Por que a pergunta? O senhor tá bem?" Eu disse: "Tô ótimo, filho. Só queria ter certeza que você tá bem. Volta a dormir." Ele insistiu: "Mas pai, 3h30 da manhã. O senhor me assustou. Aconteceu alguma coisa?" Eu falei: "Não, filho. Tá tudo certo. Amanhã eu explico. Dorme, vai. Boa noite." Desliguei. Antes que ele fizesse mais perguntas. Confirmação feita.
Meu filho estava em casa, dormindo, sem arma na cabeça, sem dívida de 400 mil reais. Era golpe mesmo. A segunda ligação foi para o delegado atual de Penápolis, o Maurício, um rapaz de 40 e poucos anos que tinha sido meu estagiário anos atrás e que eu tinha ajudado a subir na carreira. Sabia que podia confiar nele. O celular dele tocou e ele atendeu sonolento. Ele disse: "Alô, Galdino, que foi, chefe?" Eu disse direto, sem rodeio: "Maurício, tem um golpe acontecendo aqui na minha casa agora. Falso sequestro. Os caras vão vir aqui buscar dinheiro daqui a 35 minutos. Preciso que você venha com equipe, discreto. Cerca a casa e espera eles chegarem." O Maurício acordou na hora. Ele disse: "Chefe, sério isso? Golpe na sua casa? Os caras não sabem quem é o senhor?" Eu dei uma risada curta e disse: "Sabem não, Maurício. E é melhor assim. Vem logo e traz gente. Vamos pegar esses vagabundos com a boca na botija." Ele disse: 10 minutos eu tô aí, chefe. Vou levar 3 viaturas e uns 8 homens. Vamos cercar a casa toda." Desliguei e comecei a me preparar. Vesti uma calça, uma camisa, calcei um chinelo. Fui até o armário do meu quarto e peguei minha pistola calibre 38, a mesma que eu usava quando era delegado. Conferi o tambor. 6 balas. Coloquei na cintura por baixo da camisa. Se alguma coisa desse errado, eu estava preparado. Acendi todas as luzes da casa para parecer que eu estava acordado, nervoso, mexendo com dinheiro. Coloquei o trovão no quintal dos fundos para ele não atrapalhar a operação. O cachorro latiu reclamando, mas obedeceu. Sentei na sala olhando para o portão, esperando. 15 minutos depois, ouvi o ronco baixo de viaturas parando na rua de trás, na paralela. Maurício tinha sido esperto. Não tinha vindo pela frente para não espantar os golpistas. Ouvi passos leves, vozes sussurrando. Abri a porta dos fundos e lá estava o Maurício com 7 policiais, todos armados, todos com colete. Maurício entrou, me deu um abraço apertado e disse: "Chefe, o senhor é louco. Podia ter dado merda." Eu disse: "Maurício, eu passei 30 anos fazendo isso. Acha que eu não sei o que eu tô fazendo?" Ele sorriu e disse: "E qual é o plano?" Expliquei rapidinho. Os golpistas iam tocar a campainha, eu ia atender, ia fazer papel de velhinho assustado, ia deixar eles entrarem. Assim que entrassem e fechassem o portão atrás deles, a polícia cercava. Simples, direto, eficaz. Posicionamos os policiais. 2 escondidos no quintal dos fundos. 2 do lado de fora do muro agachados. 3 na casa do vizinho do lado, que era meu amigo e que o Maurício tinha acordado e explicado a situação. Maurício ficou comigo dentro de casa, escondido no corredor, armado. 3h58 da manhã. 2 minutos de atraso. Meu coração batia forte, não de medo, mas de empolgação. Era a mesma sensação de antigamente, quando eu montava uma emboscada para pegar bandido. O sangue fervia nas veias, a adrenalina subia. 4h03 da manhã. Um carro encostou na frente de casa. Motor desligado. Silêncio. Passos se aproximando. Sombras no portão. A campainha tocou. Era a hora. Bloco 4. Virada e justiça. Caminhei devagar até o portão, fazendo barulho com o chinelo para que eles ouvissem que eu estava vindo. Acendi a luz externa e olhei pelo visor. 2 homens. Um gordo, baixo, de uns 35 anos, com barba mal feita e boné preto. Outro mais novo, magro, tatuagem no pescoço, cara de poucos amigos. Os 2 de calça jeans e camiseta, nada que chamasse atenção. Abri o portão fazendo cara de velho assustado, olhos arregalados, voz trêmula. Eu disse: "Vocês são amigos do meu filho? Cadê ele? Ele não veio?" O gordo forçou um sorriso amarelo e disse: "Seu Galdino? É o senhor mesmo, né? Seu filho pediu pra gente vir buscar o dinheiro pra ele. Ele não podia vir porque a mulher dele tá de olho. O senhor entende, né?" Eu fiz cara de preocupação e perguntei: "Mas ele tá bem? Ela não machucou ele, machucou?" O magro, mais impaciente, disse: "Tá tudo certo, velho, mas a gente precisa do dinheiro rápido. Cadê?" Eu abri o portão mais um pouco e falei: Entra, entra. O dinheiro tá lá dentro, vem." Os 2 entraram. Notei que o magro mexeu na cintura, ajeitando alguma coisa. Provavelmente estava armado.
O gordo olhou para os lados, meio desconfiado, mas a ganância falou mais alto. Fechei o portão atrás deles, trancando a chave bem devagar, como se fosse um gesto inocente de velho que não quer que ninguém de fora veja o dinheiro. Caminhei na frente deles até a porta de casa. Eles vieram atrás olhando para tudo, avaliando se tinha alguma coisa errada. Trovão latiu lá do quintal dos fundos e o magro perguntou: "Tem cachorro aí?" Eu disse: "Tem, mas está preso nos fundos, não se preocupa." Entramos na sala. Fechei a porta. Apontei para o corredor e disse: "O dinheiro está guardado lá no quarto, vem comigo." Eles me seguiram pelo corredor estreito, um atrás do outro. Foi aí que eu notei o momento perfeito. Estavam de costas para a sala, concentrados em mim sem atenção para o que estava atrás deles. Parei de repente, me virei para eles e disse com a voz que eu usava na delegacia, firme, grossa, de autoridade: "Mas antes de buscar o dinheiro, eu quero que vocês me expliquem uma coisa." Os dois pararam, confusos. O gordo perguntou: "Explicar o quê, velho?" Eu cruzei os braços e disse: "Quero que vocês me expliquem como é que meu filho devia 400 mil reais se ele está agora na casa dele dormindo com a mulher do lado." A cara deles mudou na hora. Perceberam que eu sabia. O magro levou a mão na cintura, mas antes que ele pudesse sacar o que quer que fosse, uma voz gritou atrás deles: "Polícia! Mão na cabeça! Não se mexe!" Maurício saiu do quarto com a arma em punho. Ao mesmo tempo, a porta da frente se escancarou e mais 3 policiais entraram. O portão de trás abriu e outros 2 policiais apareceram. Em 5 segundos, os 2 golpistas estavam cercados por 8 policiais armados, com armas apontadas de todos os lados, sem chance nenhuma de reagir. O gordo levantou as mãos tremendo, feito vara verde. Ele gaguejou: Não atira, a gente não fez nada." O magro tentou fazer cara de paisagem e disse: "Que história é essa? A gente só veio buscar um dinheiro que..." Eu me aproximei dele, olhei bem nos olhos e disse: "Cala a boca, moleque. 30 anos de delegado. Você acha que eu não ia reconhecer um golpe desse? Acha que eu não ouvi a risada da sua cúmplice no fundo da ligação? Acha que eu sou otário?" A cara dele desabou. Percebeu que tinha caído na armadilha de um profissional. Maurício algemou os 2, fez revista e encontrou na cintura do magro um revólver calibre 32 carregado. No bolso do gordo tinha 3 celulares, provavelmente usados para aplicar os golpes. Levamos os 2 para a delegacia. Eram 4:30 da manhã. Maurício mandou isolar o carro que eles tinham vindo, um Gol branco velho, e chamou a perícia. Dentro do carro acharam mais 2 celulares, um notebook e uma lista com nomes e telefones, provavelmente outras vítimas. Na delegacia, Maurício começou o interrogatório. O gordo, que se chamava Vanderlei, foi o primeiro a abrir o bico. Disse que fazia parte de uma quadrilha que atuava em várias cidades do interior paulista, aplicando o golpe do falso sequestro. Disse que tinha mais 6 pessoas envolvidas, incluindo 2 mulheres que faziam as ligações, imitando vozes femininas. Vanderlei entregou o endereço da central de operações da quadrilha, um sobrado alugado ali mesmo em Penápolis, no bairro Jardim Eldorado. Maurício não perdeu tempo. Às 5:30 da manhã, enquanto ainda estava escuro, montou uma operação com apoio de mais 20 policiais da delegacia regional e invadiu o sobrado. Pegaram todos de surpresa. 6 pessoas dormindo, celulares tocando, computadores ligados com planilhas de vítimas, áudios gravados com choros e súplicas, tudo arquivado, tudo organizado feito empresa. Prenderam os 6, apreenderam todo o material e descobriram que a quadrilha tinha aplicado o golpe em 83 pessoas nos últimos 8 meses. A quantidade de dinheiro roubado era impressionante. Só em transferências bancárias tinha passado de 2 milhões de reais. Nas contas dos golpistas, o Maurício conseguiu rastrear e bloquear uns 450 mil reais. O resto já tinha sido gasto ou transferido para fora do país. Mas o mais importante foi a lista de vítimas. 83 pessoas, a maioria idosos. Aposentados, viúvas, pessoas simples que tinham juntado dinheiro a vida inteira e que perderam tudo em 5 minutos de desespero.
Tinha gente que tinha vendido a casa para pagar o resgate do filho que nunca tinha sido sequestrado. Tinha gente que tinha ficado sem dinheiro para comprar remédio. Tinha gente que tinha entrado em depressão, que tinha desenvolvido síndrome do pânico, que tinha perdido a confiança no mundo. Maurício me ligou às 9 da manhã dando a notícia. Ele disse: chefe, pegamos todos, quadrilha toda desmantelada. E tem mais, o delegado regional quer falar com o senhor. Tá querendo dar uma comenda. Eu ri e disse: comenda nada, Maurício. Eu só fiz o que qualquer delegado que se preza faria. O importante é que esses vagabundos vão para a cadeia. Na quinta-feira de manhã, 2 dias depois, o jornal local estampou na primeira página: delegado aposentado finge ser vítima de golpe e prende quadrilha inteira. Tinha minha foto. Tinha foto dos 8 presos, tinha a lista das vítimas. A reportagem contava toda a história, desde a ligação das 3 da manhã até a prisão no sobrado. A notícia se espalhou, passou na rádio, saiu no site de notícias do estado, virou assunto na cidade. Fui parado na rua dezenas de vezes por gente agradecendo, por gente dizendo que eu era herói, por gente querendo tirar foto. Até o prefeito me ligou parabenizando. Mas o momento mais emocionante foi quando Maurício me chamou na delegacia para uma reunião com as vítimas. Juntaram 43 das 83 pessoas que tinham sido golpeadas. Quase todas idosas, cabelo branco, cara de sofrimento. Uma por uma foi me agradecendo, algumas chorando, dizendo que eu tinha vingado elas, que eu tinha feito justiça. Uma senhora chamada Dona Clarice, de 78 anos, me abraçou e disse: seu Galdino, eu perdi 50 mil reais que eu tinha juntado para deixar de herança para os meus netos. Esses bandidos me ligaram dizendo que meu filho tinha batido o carro e matado uma criança, que se eu não pagasse ele ia preso. Eu fiquei desesperada, transferi tudo o que eu tinha. Quando descobri que era mentira, eu quis morrer. Mas agora eu sei que o Senhor pegou eles, e isso me dá um alívio no coração. Eu segurei a mão dela e disse: Dona Clarice, eu fiz o que tinha que ser feito. Esses canalhas não vão ficar ricos com o sofrimento dos outros. Parte do dinheiro vai ser devolvida e eles vão pagar caro pelo que fizeram. Saí de lá com o peito inchado de orgulho, mas também com uma tristeza no coração. Porque eu sabia que tinha centenas de outras quadrilhas fazendo a mesma coisa, milhares de vítimas pelo Brasil inteiro, e que eu tinha conseguido parar apenas essa, apenas uma. Mas já era alguma coisa. Meu filho Nelson veio me ver naquele fim de semana. Ele estava com uma cara de espanto misturado com orgulho. Ele disse: pai, quando eu vi a notícia eu não acreditei. O senhor é louco, e se eles estivessem armados? E se tivesse dado alguma coisa errada? Eu sentei na cadeira da varanda, acendi um cigarro de palha e disse: Nelson, eles estavam armados, um revólver calibre 32. Mas eu também estava armado e eu estava preparado, e tinha 8 policiais dentro da minha casa. Eu não ia deixar passar a chance de pegar esses vagabundos. Ele balançou a cabeça e disse: pai, o senhor tem 71 anos. Já devia estar sossegado jogando dominó, cuidando do jardim. Eu dei uma baforada e olhei para o céu. Eu respondi: Nelson, eu vou fazer 72 esse ano, mas enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver lucidez, eu não vou ficar parado vendo bandido se dar bem. 30 anos de polícia não some assim, tá aqui dentro. Bati no peito. E vai ficar até eu morrer. Ele sorriu, veio e me abraçou. Disse que tinha orgulho de mim, que eu era um exemplo, que os netos iam crescer ouvindo essa história. E era verdade. Pietro e Isabela, quando souberam, ficaram empolgados, querendo saber cada detalhe, como se eu fosse um super-herói de filme. Bloco 5. Resolução e sabedoria. Hoje, 6 meses depois daquela madrugada de terça-feira, eu vivo tranquilo aqui em Penápolis, na minha casa amarela com portão verde. Trovão continua sendo meu companheiro fiel, latindo para qualquer barulho, me fazendo companhia nas noites de solidão. Meu filho continua vindo todo domingo com a Jandira e os netos. A gente almoça junto, conversa, ri das histórias da semana. A vida voltou ao ritmo de sempre, aquele ritmo lento de cidade pequena, de aposentado que não tem pressa, que aproveita cada momento como se fosse o último,
Mas tem uma coisa que mudou: o jeito como as pessoas me olham na rua. Antes eu era só o seu Galdino, o delegado aposentado, o velho que morava sozinho com o cachorro. Agora eu sou o seu Galdino, que desmantelou uma quadrilha de golpistas, que virou notícia, que mostrou que velhice não é sinônimo de fraqueza. Dos 8 presos, todos foram condenados. O Vanderlei e o magro, que se chamava Leandro, pegaram 6 anos de cadeia cada um. Os outros 6 pegaram entre 4 e 5 anos. Não foi pena longa, mas já era alguma coisa. O importante é que eles não iam mais aplicar golpe por um bom tempo. Parte do dinheiro recuperado foi devolvida para as vítimas. Não foi tudo, infelizmente, porque boa parte já tinha sido gasta ou sumido em contas fantasmas. Mas Dona Clarice, aquela senhora que perdeu 50 mil reais, conseguiu recuperar 28 mil. Ela veio na minha casa me agradecer de novo. Trouxe um bolo de fubá que ela mesma fez e a gente tomou um café na varanda conversando sobre a vida, sobre como o mundo tá cheio de gente ruim, mas também de gente boa. Teve uma coisa que essa história toda me ensinou, ou melhor, me relembrou. A maldade não tem idade para ser combatida, e a justiça não tem prazo de validade. Eu podia ter desligado o telefone naquela madrugada, podia ter xingado os golpistas e ido dormir de novo. Mas aí eles iam continuar aplicando o golpe, iam continuar destruindo a vida de outras pessoas, iam continuar rindo da cara das vítimas. Eu não ia conseguir dormir em paz sabendo disso. 30 anos de polícia me ensinaram que bandido tem que ser tratado como bandido. Não tem conversa, não tem piedade, não tem segunda chance quando o sujeito escolhe viver do sofrimento alheio. Golpista que liga para as 3 da manhã fingindo ser filho da vítima, que chora, que inventa a história de arma na cabeça, que rouba a economia de vida de um idoso, não merece perdão. Merece cadeia, merece justiça, merece sentir na pele o que é ser caçado. Eu poderia ter ficado em casa, curtindo minha aposentadoria, cuidando do jardim, assistindo televisão, e teria sido uma vida boa, uma vida tranquila, mas não seria uma vida completa. Porque eu nasci para isso, para combater o crime, para defender quem não pode se defender, para ser a voz de quem foi calado pela injustiça. Isso não morre quando a gente se aposenta. Isso fica para sempre, pulsando no sangue, esperando a hora de agir de novo. O que eu quero dizer para quem está me ouvindo é o seguinte: golpe existe, é real e está cada vez mais sofisticado. Esses bandidos estudam psicologia, estudam tecnologia, estudam o jeito de enganar. Eles sabem exatamente o que falar para fazer a pessoa entrar em pânico, para desligar o cérebro racional e agir só na emoção. E é aí que eles ganham. Se um dia você receber uma ligação dessas, de madrugada ou de dia, com alguém chorando dizendo que é seu filho, seu neto, seu irmão, pedindo dinheiro urgente, pare. Respira fundo. Não transfere nada na hora. Desliga e liga de volta para o número verdadeiro da pessoa. Confirma se é verdade. Na maioria das vezes, a pessoa vai atender dormindo, confusa, sem entender nada. E você vai descobrir que era golpe. E se você for velho, se você for aposentado, se você morar sozinho, não se sinta fraco. Você tem experiência, você tem sabedoria, você viveu o suficiente para saber quando alguém está tentando te enganar. Confia no seu instinto. E se precisar, procura a polícia, conta o que está acontecendo. Tem delegado sério por aí, tem policial honesto que vai te ajudar. Eu tenho orgulho de ter feito o que fiz. Orgulho de ter usado minha experiência de 30 anos para virar o jogo, para transformar o golpe em armadilha, para fazer os bandidos caírem na própria rede que eles armaram. Não foi sorte, não foi acaso. Foi planejamento, foi experiência, foi coragem de não deixar a maldade vencer. Hoje eu vivo em paz. Durmo tranquilo sabendo que 83 pessoas tiveram algum tipo de justiça, sabendo que 8 criminosos estão pagando pelo que fizeram, sabendo que talvez, só talvez, outras pessoas vão pensar 2 vezes antes de aplicar esse tipo de golpe. Pode ser ilusão minha, mas eu acredito que cada bandido preso faz diferença,
que cada golpe desmantelado salva outras vítimas. A lição que eu tiro de tudo isso é simples. Não importa a idade que você tem, não importa se você está aposentado, se você está sozinho, se você acha que não serve mais para nada. Enquanto você tiver cabeça no lugar, enquanto você tiver coragem no peito, você pode fazer diferença. Você pode virar o jogo. Você pode ser a mudança que o mundo precisa, mesmo que seja só na sua cidade, só no seu bairro, só na sua rua. Eu era um velho de 71 anos, aposentado, viúvo, morando sozinho com o cachorro. Aos olhos dos golpistas, eu era presa fácil, vítima perfeita, alguém que ia cair na conversa sem nem pensar. Mas eles esqueceram de uma coisa. Alguns velhos têm história, têm experiência, têm faro de delegado que nunca se perde. E quando você subestima alguém assim, você paga caro. Obrigado por me ouvir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal Voz do Vovô. Quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo a palavra armadilha. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal. Aqui na tela tem duas que você vai gostar muito. Histórias de gente que não desistiu, que lutou, que venceu. Um abraço desse velho aqui, do seu Galdino. O delegado que, mesmo aposentado, ainda sabe prender bandido.